Olá, bonicos e bonicas! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Laila e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi quando eu tive diabetes gestacional na minha segunda gravidez e o que eu fiz para não precisar tomar insulina. Mas antes de eu contar a minha história, por favor, deixem seu like, se inscrevam e se não gostarem, deixem o dislike e comentem e vamos interagir. Contem a história de vocês também, se vocês têm diabetes gestacional, quais são as maiores dificuldades. Então, na minha segunda gravidez, eu fiquei grávida em 2018, lá para setembro de 2018. Aí quando foi em janeiro eu fiz o teste do açúcar, né, na gravidez. E aí deu que eu tava com diabetes gestacional. Aí me encaminharam para uma nutricionista lá da maternidade aqui de Barcelona. E ela me passou uma dieta, então eu tinha que fazer tudinho que tava ali. Eu tinha que anotar o que eu tinha comido. E depois das refeições, eu fazia 6 refeições. Depois de cada refeição, eu tinha que... furava aqui, né? O sangue no aparelhinho. O aparelhinho também eles dão pra gente aqui. Eu não sei como é no Brasil, mas a saúde pública eles dão um aparelhinho. E aí eu furava e via quanto é que tava a glicose e anotava lá no caderninho. E eu levava toda semana pra médica lá e ela olhava e via. Pra mim, dava alto, sempre passava depois do café da manhã. Nunca ficava no nível que tinha que ficar, sempre passava. Aí o que eu fazia? Eu antes de estar grávida, eu fazia exercícios em 2018, eu conheci o jejum intermitente e a low carb. Aí vendo os vídeos do Rodrigo Polesso, maratonei. Então eu fazia exercício em jejum. Então eu já estava acostumada, eu sempre fiz exercício em jejum. Então o que eu fazia? Eu de manhã, antes do café da manhã, eu fazia zumba 30 minutos. E aí em jejum, mas eu, no caso, que eu já estava acostumada, não desmaiava, nada. Tem gente que tá grávida e corre porque já tá acostumado, antes já corria. Não é que a pessoa vá começar a fazer uma atividade física grávida que nunca fez na vida. Então eu fazia isso em jejum, fazia a dança e aí depois eu comia, ia medir a glicose e ainda assim muitas vezes passava, às vezes estava no limite, mas sempre passava. E almoço, jantar, era assim, era café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e mais o que eles falam, o ressopão aqui, era um leitezinho antes de dormir e um biscoito, assim, uma torrada, que eles chamam uma torradinha e o leite. Era tudo medido, todas as proporções, tudo anotadinho, eu fazia certinho. Eu não saía da linha, porque eu não queria tomar insulina. Eu queria ver se eu mesmo conseguia controlar. E aí fui fazendo isso até o final da gravidez. E aí depois, quando eu tive a minha filha, no outro dia já serviram as refeições, assim, pão branco, já refeições normais. Mas foi muito difícil, quase que eu tive que tomar insulina, porque essa parte da manhã era muito difícil de controlar. E o que eu comia? Eu não posso mostrar aqui o cardápio porque eu não sou nutricionista, mas lá era uma low carb. Quando eu descobri que eu tava com a diabetes, eu pensei, bom, eu vou comer aquilo que eu comia quando eu via o Rodrigo Polesso, né? Alimentos, legumes, carnes, e era o que tava lá no menu que eles passavam. Legumes, carnes,
As frutas, segundo que fruta eu podia comer uma quantidade, e outra fruta eu podia comer mais, outra fruta eu podia comer menos, né? Também tinha lá, não, arroz, se eu fosse para mim comer arroz, era arroz integral, macarrão integral, mas se eu quisesse comer o arroz ou o macarrão, né? Se não, as verduras. Eu sei que eu fazia muito couve-flor ralada, porque parecia sai como um arroz pra mim. E aí enganava muito a couve-flor ralada com o feijão. E também eu me lembro que eu comia muito abacate, comia como sobremesa, porque era uma fome, fome, fome. E quando tá grávida, né, você de fome, e aquilo me saciava. Tanto que depois que a minha filha nasceu, quando ela começou a introdução alimentar, ela gostava muito, hoje em dia não, mas ela gostava muito de abacate. E o meu outro filho, mais velho, ele nunca gostou de abacate. E ela ama abacate, amava abacate. E aí eu comia muito couve-flor, comia muito repolho e muito abacate, eu me lembro. E a proteína, claro, sempre. Eu me lembro que eu comia muito esses três alimentos. E comia, né? Eu me lembro que o lanche era um pouquinho de queijo com leite ou kefir, eu tomava muito kefir. Eu fiz isso e eu até baixei de peso na gravidez. Perdi 2 quilos fazendo isso, me alimentando saudável. Na minha primeira gravidez, meu pé inchou muito. Nessa segunda gravidez, com a diabetes gestacional, o meu pé não inchou nada. Aí, depois que eu tive a bebê, a minha primeira gravidez foi parto cesárea e a segunda foi parto normal. Então, ela foi normal e não teve nenhuma intervenção, assim, não tiveram que costurar nadinha. Depois que eu tive ela, aí passa 45 dias aqui e aí você faz uma outra prova para ver se ainda tem a diabetes, porque supõe-se que na maioria dos casos a diabetes gestacional vai embora, né? Gestacional vai embora. Então eu fiz o exame e aí já não deu mais nada. Mas o que foi que a médica disse? Se eu não me controlar, ou então qualquer pessoa, eu já tenho uma predisposição a ter diabetes daqui a uns 10 anos. Então, como desde 2018 eu venho fazendo a low carb, então hoje em dia eu continuo na low carb porque pra não pegar uma diabetes, né? Lá quando a conta chegar, que agora não, né? Agora tá tudo certo. Mas daqui a 10 anos, né? A conta vai chegar. Então, eu evito muita coisa para não vir a ser uma pessoa com diabetes. Foi isso que aconteceu comigo na diabetes gestacional. Eu tenho uma amiga que ela tá grávida agora e ela tá com diabetes gestacional. E ela disse que ela tem que tomar insulina. Eu não queria, na minha cabeça, não, isso eu não quero. Eu quero ver se eu consigo, fazendo direitinho. Mas eu seguia direitinho, não tinha... Inclusive no meu baby chá, da segunda gravidez, uma amiga minha fez um bolo de chocolate. Eu não comi. Tava com muita vontade de comer. Eu fiz tudo, tem que fazer tudo direitinho. Se você não era acostumada a fazer exercício, faça o que eles recomendam, né? Uma caminhada, né? Antes da refeição ou depois da refeição, faça o que você está acostumada a fazer ou pode fazer, que o exercício físico ajuda muito. Eu fazia, né? Em jejum. Nunca me aconteceu nada, eu nunca desmaiei, mas eu que já estava acostumada em fazer em jejum antes de estar grávida, muito antes de estar grávida. Muito antes não, né? Um ano antes eu tinha esse costume de fazer, eu fazia o Daniel Saboia, pegava, colocava o Daniel Saboia e fazia as danças dele em jejum. E fazia zumba, inclusive véspera de entrar em processo de parto, eu fui na academia, uma aula grátis, e aí cheguei lá, fiquei lá atrás, aí o professor me viu, ficou desesperado, olhava pra mim com uma cara, eu lá dançando. Essa mulher vai parir aqui. Não parei lá, mas no outro dia já induziram o parto, que os 2 partos que eu tive foram induzidos e consegui, tive a bebê. Também fizeram para ver se ela tinha alguma coisa de diabetes, não teve nada, graças a Deus.
eu também tô aqui para contar essa história para vocês. E eu espero que incentive quem está com diabetes gestacional a não cair em tentação. Também, né, tá dando bons alimentos pro teu bebê, né? E aí já não tá, já tá moldando o paladar dele não para doce, tanto doce. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E um abraço aí para todas as futuras mamães. Bom parto e até o próximo vídeo.